Se não fosse a telepatia, talvez eu nunca acreditaria em chamas gêmeas. Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre telepatia e sobre o que acontece, né? Que você começa a ter essas experiências de telepatia e o que tem a ver com a chama gêmea, né? Por que a gente desenvolve ela quando a gente está no caminho das chamas gêmeas? Bom, eu primeiro queria contar a minha história para eu chegar a falar para vocês sobre a telepatia. Eis que nada nesse mundo é à toa. É tudo tudo é meio que sincronizado. E onde você nasceu, os pais que vocês tiveram, tudo isso vai dar um impulsionamento para algo que você vai ter que viver, né? E isso, eu cheguei a essa conclusão depois de um tempo, a hora que eu olhei para trás, falei, poxa, eu vivi tudo isso e agora estou vivendo isso. E uma das coisas foi que eu nasci e cresci na cidade de Chico Xavier, Uberaba, Minas Gerais, para ser mais específico. Então eu entrei em contato com informações sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo e tudo, então eu meio que cresci nisso, né? A minha mãe era católica, mas ao mesmo tempo ela tinha muita crença nisso. Meu pai ele nasceu católico, mas só que ele meio que não quis muito saber e questão de espiritismo ele não acreditava em nada. Então, eu tinha um primo que fazia estudos e eu gostava muito de ficar escutando ele quando ele lia livros e tudo mais. E eu também cheguei em centro espírita, então eu entrei muito em contato. Minha mãe comprava muito livros e eu acabava que alguns eu cheguei a ler, outros não. Então eu entrei em contato bastante com as informações e uma das coisas que me intrigava, aliás, eu saí de Uberaba quando eu vim pra cá, para os Estados Unidos, com muitas perguntas na minha cabeça e é muito engraçado que foi aqui que eu tive as respostas. Mas tal, então eu tinha essa questão quando eles falavam o seguinte, que quando você vai para o plano espiritual, você não utiliza a fala. Você utiliza o que? O pensamento. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, porque as pessoas estão lendo o seu pensamento. Então é um lugar que você não vai ver mentiras, porque afinal tá todo mundo lendo o seu pensamento. E que quando a gente evoluísse aqui na Terra, que ia passar a ser assim. E eis que eu tive eu tive experiência com a chama, tal. Eu fui comecei a desenvolver, meditar bastante, estar mais presente no momento, né? Tentar treinar minha mente. Eu tento treinar até hoje, porque é muito fácil a gente se pegar vagando, né? Passado, futuro e etc. Então, assim, como eu tô falando, eu já tô com a minha mente lá no passado, né? Então assim, sempre a gente pensar que só existe o agora. Mas tirando isso, então eu vou contar o episódio que eu tive, que aliás eu contei no meu vídeo sobre intuição e ego. Que eu tive, isso não foi só com a chama. Então, conforme você vai desenvolvendo e você vai estando mais presente, você vai aumentando a sua percepção. Ou seja, você vai aumentando a sua consciência de tudo que passa na sua cabeça. E você começa a perceber a referência que tem, o que passa na sua cabeça com a sua realidade. Como você está sendo e o que a sua realidade está voltando para você. Então você começa a expandir mais a consciência, que é o que eu contei para vocês aqui, que começa a acontecer. Você começa a expandir, você sai desse foco aqui, você começa a ter mais percepção mesmo. E aí, eis que eu tive essa experiência que eu vou contar para vocês. Eu estava no trabalho e eu fiz uma pergunta à pessoa. Antes mesmo da pessoa falar a resposta, eu tive a resposta na minha mente. Então é como se fosse um pensamento intrusivo. Então é como se aquele pensamento não fosse meu, e sim um pensamento, né? No caso eu estava lendo o pensamento dele através da minha mente. O que muitos
vamos dizer, tem muitas pessoas que fazem realmente uma leitura para você de passado, de futuro, whatever. E tem pessoas que tentam, mas não conseguem, né? Então vai existir pessoas que vão realmente ler, que vão realmente, porque elas estão tendo a percepção do mundo, desse universo multidimensional, então ela está captando atemporalmente as informações. E existem aquelas pessoas que vão tentar falar para vocês que tá sabendo e não tá, ela tá só, ela geralmente você vai perceber que ela vai ficar tentando colher informações de outras maneiras de você. Quando eu tive essa experiência, eu comecei a ficar mais eufórica. Poxa, eu tô lendo pensamentos agora, né? E aí teve nesse mesmo dia, acho que foi no mesmo dia ou na mesma, não lembro bem assim exatamente, eu tive algo do seguinte, que foi que eu tava trabalhando também, então várias coisas foram acontecendo nessa mesma época. Então o que estava acontecendo? Eu estava acessando a consciência da união. Então quando você acessa essa consciência da união, você começa a receber informações, né? Então você começa a receber pensamentos, você começa a virar uma coisa só, né? Com essa energia, né? Porque você tem que pensar que os pensamentos são energias, então você começa a receber. E nesse dia eu recebi algo assim. Eu pensei a minha chama apareceu na minha mente e eu pensei, liga pra mim. Mas eu juro, não era eu que estava pensando. Parecia que aqueles pensamentos estavam sendo colocados ali e na hora, paf, ele ligou. Então, eu fui tendo esse tipo de experiências. Mas, vamos dizer aqui que eu fui tendo noção de que elas existiam. Por quê? Porque elas estão acontecendo o tempo todo. Só que você aí do outro lado está tão imerso nos seus próprios pensamentos que você não consegue perceber que os seus pensamentos e o do outro podem ser os mesmos. Você pode estar captando os pensamentos do outro e o outro também pode estar captando os seus pensamentos e você acha que são seus. Entendeu? Porque você não está tendo uma percepção de fora, você acha que são seus. Então, teve outro episódio, isso já foi mais pra frente, que eu tive o seguinte, eu pensei, vontade de comer pipoca, e eu não como muito pipoca, assim, eu como de vez em quando, às vezes as crianças fazem, mas não é algo assim que tipo, nossa, eu amo pipoca, alguma coisa nesse sentido. Aí eu pensei, nossa, vontade de comer pipoca. Passou 1 minuto, mas aí ao mesmo tempo eu pensei, poxa, mas eu nem gosto de pipoca, por que eu tô pensando nisso, né? Aí passou 1 minuto depois, a minha colega de trabalho tava lá e virou pra mim e falou, nossa, eu tô com vontade de comer pipoca. E eu nem falei nada pra ela, eu fiquei pensando, poxa, aí me veio na minha cabeça, será que o pensamento, ele transferiu ou a gente pensou ao mesmo tempo? Ou eu pensei primeiro, ou a pessoa pensou primeiro. Quem que pensou primeiro, quem que pensou por último? Eu estou escutando os pensamentos da pessoa, a pessoa está escutando os meus. Então, me passa isso pela cabeça. Só que esse é o tipo de pergunta que é igual do ovo e da galinha. A gente não sabe qual veio primeiro. Mas eu tenho uma pequena teoria, da qual eu vou falar aqui para vocês. Então vocês têm que lembrar do meu outro vídeo sobre consciência. Então consciência seriam formas de pensamentos que se tornaram padrões, e nós vamos falar disso, eu vou fazer um vídeo sobre formação de pensamentos, mas hoje eu só vou dar uma pincelada. Então, ao você pensar várias vezes em uma coisa, ela se torna energia.
E elas se tornam energia, elas estão por aí, espalhadas. E tudo que você faz é se conectar. Então lembra desse desenhinho? Então você está se conectando. Então aqui eu tenho alguns pensamentos, depois dos pensamentos vêm os atos, né? Então os pensamentos vêm sempre primeiro e depois vêm os atos. E existem os pensamentos inconscientes, de qual você está acessando. Existem os pensamentos coletivos, que são pensamentos conscientes e inconscientes coletivos, da qual Jung já nos disse. Então você está acessando tudo isso de forma inconsciente, você não está vendo, entendeu? Mas quando você atinge o oneness, a consciência de que todos somos um, você vai ter um tipo de pensamento. Quando você acessar a desconexão, digamos assim, você vai começar a ter outros tipos de pensamento. Então, pensa que são como nuvens que passam por você e você começa a receber tudo. Então, para acessar a consciência da sua chama, você tem que estar na sua mais alta frequência. Então quer dizer que você consegue acessar em frequências mais baixas, mas você está polarizando. Então você provavelmente, porque vocês possuem uma mente só, né? Vocês possuem a questão dos chakras, vocês possuem o mesmo chakra, né? Vocês transferem informações entre o seu e o da pessoa. Então, digamos que vocês estão o tempo todo trocando informações, mas de forma inconsciente, né? O que acontece muito com a minha chama, que eu posso dizer também que acontece com várias pessoas, então não é só exclusivamente com as chamas, é que parece que ele sabe tudo que eu tô pensando. Então, a última vez que eu conversei com ele, ele me falou basicamente tudo que eu tinha pensado. E eu pensei se eu vou perguntar tal coisa pra ele. Ele que me fez a pergunta e não eu que fiz a pergunta pra ele. Então com a sua chama, vai chegando um ponto que vocês não precisam falar mais. Vocês são um só, entendeu? Então vocês não vão precisar falar mais. Vocês vão agir como uma pessoa só. Por isso que acontece muita conversa com uma pessoa que ele fala, às vezes eu penso tal coisa, quando eu vejo o post da minha chama, ela tá postando as coisas que eu tô pensando e tal. Então por isso que você não pode pensar nessa pessoa como separada de você, porque senão você vai viver a separação, vocês são uma coisa só. Então se você pensa em algo, provavelmente ela também tá pensando. Então, mas só que para acessar a questão da qual eu vou manifestar, a gente tem que chegar no oneness, seria expandindo o seu coração e tal, né? Coisas que eu já expliquei aqui. Mas para explicar, então, a telepatia, então, seria essa transferência de informações que são pensamentos, né? Entre uma pessoa para outra e que acontece com todo mundo. A telepatia, ela é real aqui na Terra. Então, quando eu escutava isso do espiritismo, eu achava que era algo que, tipo, de outro mundo. Coisas que a gente não poderia acessar a mente do outro. A gente acessa. A partir do momento que a gente entra em contato com uma pessoa, a gente está acessando as informações. A gente está acessando as memórias. A gente está acessando tudo daquela pessoa. Entendeu? Então, é aí onde que você não consegue enxergar a manipulação de alguém, né? Alguém mentindo para você, por exemplo, mas você tem um awareness, né? Então, por isso que fala assim, a verdade, ela sempre aparece, é uma mentira. Se a pessoa sentir alguma culpa, porque tem que ter a culpa envolvida, você vai descobrir. É tipo isso, entendeu? Então, mas se ela não tiver também, se ela passar, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então, assim, é energia. Mas só que a energia, ela é transferida com as informações através das emoções. Então, a parte da chama gêmea é quando está acima das emoções. Acima, no sentido, não é que você não queira as emoções, não é isso. Você vai
começar a compreender as emoções, você vai começar a transcender de se identificar com aquelas emoções. É basicamente isso. Mas tá. Então você pode ter telepatia com o sua chama, sim, através de pensamentos, porque vai escutar sua mente, porque é a mente dele também, dela. Mas o que funciona melhor na parte com as chamas gêmeas, porque é o que vocês são, que é a alma. Então, vamos pensar que nós somos 3, né? Nós somos corpo, mente e alma. Então, a mente é o que transfere os pensamentos, porque ela capta essas formas de consciência. Então, ela é um instrumento de tradução, digamos assim, desses pensamentos. Você toma esses pensamentos como seus quando você se identifica com eles. Se você deixa passar como se fosse um carro, elas vão embora, entendeu? Porque às vezes é só aquele momento ali que tá passando aqueles pensamentos. Vamos supor que eu fiquei com raiva hoje. Vem uma tonelada de informações e aí eu só processo aquilo, mas não pego para mim, entendeu? Então isso vai ocorrer. Então você vai pegar aquela, igual, por exemplo, eu perguntei para a pessoa respondeu através da minha mente. Eu poderia pegar aquela resposta para mim, mas eu já consegui me desidentificar dela. E foi engraçado, porque a pessoa falou exatamente com as mesmas palavras. Então, pode ser que eu estava acessando o pensamento da pessoa, né? Ou a pessoa acessou a resposta. Não, o pensamento, quando ele é, digamos assim, a gente tem a nossa áurea e aí a gente tem a nossa consciência, né? Que vai ter tudo a ver com a nossa personalidade que a gente criou para nós, que a gente se identificou. Então a gente tem padrões de pensamentos através daquela identificação com a minha personalidade, com o meu nome. E aí elas possuem energias, então dependendo do que você passar aqui no externo, aquela energia vai ser acionada e você vai continuar tendo uma série de pensamentos, e aí vai passar aquela emoção e blá blá blá. Isso que está acontecendo nessa nuvem que está em volta de você, que é a sua aura. Então, a hora que você começa a perceber que essa mente é apenas um instrumento de leitura disso e que você não se identifica com ela, você começa a subir e se identificar com a alma. Aliás, você é alma, né? Não que você se identifique. Quando essas informações vêm da alma, elas vêm como um saber, como um feeling. Então você vai sentir no seu coração e vai vir aquele feeling, aquela coisa igual o déjà vu. Déjà vu seria um feeling de que você já viveu aquilo e você já viveu mesmo. Eu tenho a minha teoria de que a gente vive apenas as memórias. E a cada escolha que eu tenho da forma como eu sou, como eu me identifico, eu abro um leque de múltiplas escolhas, né? Um leque de realidade. Se eu fecho aquela realidade e eu me conecto com outra realidade vai se abrir. Tá, mas essa não é o vídeo sobre hoje. Então, o déjà vu que você tem seria aquela informação mais precisamente da alma, digamos assim, né? Então, é a consciência, é essa consciência que você está acessando, tá? Mas é como se você estivesse acessando a mente da sua alma, digamos assim. Aliás, ela está jogando informação, né? Então, tudo são informações e a nossa mente é esse decodificador, né? Um instrumento que decodifica é o cérebro. Então, mas a intuição é mais um saber, é um eu sei que isso vai acontecer, entendeu? Eu sei que isso já aconteceu, déjà vu seria mais eu sei que isso já aconteceu, eu já vivi isso, né? Então traz mais aquela
aquela questão da memória? Sim. Mas, então, a telepatia, então, você vai viver muito o déjà vu, a intuição com sua chama, mas que ao mesmo tempo é uma transferência de informação. Então, vai ter essas transferências de pensamento. Então, tem a transferência de informação do saber e tem a transferência de pensamento que fica aqui na dualidade, né? A consciência da alma é a consciência sem o pensar. Então, é como se você se retirasse da sua própria nuvem de pensamentos e você conseguisse acessar o externo. Então é mais ou menos isso, mas que não deixa de ser uma telepatia, acredito eu, né? Mas a telepatia fica mais no campo dos pensamentos e a intuição fica mais no campo do saber, que seria um feeling, um saber. É diferente do pensamento seu. E que quando você recebe telepaticamente, você está recebendo o pensamento de outras pessoas. Com a chama, não, mas você é um só. Então, geralmente é a sua energia que transfere para eles, ou ele ou ela, pro DM. E geralmente eles captam. É a sua energia. Geralmente é a sua energia que eles captam, né? Enquanto você tá tentando, por isso que não tente mandar nada telepaticamente. E se você souber de alguma coisa, sei lá, eu sei que parece que dá um negócio assim, tipo, acontecia comigo, posso dizer que quando eu morava perto dele acontecia assim de tipo, vou andar aqui e eu tenho certeza que ele vai estar lá na porta da minha casa. Alguma coisa me dizia que ele estaria lá. Então não era um pensamento corriqueiro, era um saber. Entendeu? Muitas vezes aconteceu isso. Eu vou... Sei lá, eu vou andar em tal lugar e ele vai estar lá. Entendeu? Então é um saber. É um saber que você desconfia. A mente entra para desconfiar, né? Vai estar nada e tal. Não, é um saber. É só um ponto de seguir aquele saber e você vai chegar lá. Então é diferente do pensamento, da qual é de acordo com as minhas programações, com essas nuvens de consciência, tá? Então é o saber, é um nível acima, digamos assim, da mente, porque você sabe exatamente o que está ocorrendo. Mas que pode ser usado telepaticamente, por quê? Porque você, de certa forma, a sua alma, digamos, pode estar passando essas informações para você através da sua mente. Sempre você vai utilizar a sua mente para você decodificar. Mas na intuição, ela vem geralmente pelo coração. É como se o coração soubesse. Quem emite a informação é o coração. E na verdade, a sua mente que vai abrir. Tem uma pessoa que eu gosto, que explica muito como é viver pelo coração, da qual ela fala que geralmente as informações do lado de fora, elas vão entrar através dessa aura que nós temos, que são 7 layers até, e elas vão entrando e você recebe pelo coração, o coração sobe para o cérebro desempacota, por exemplo, e aí cai de chegar na sua consciência. Então é mais ou menos isso. Então a intuição é mais ou menos um saber, um vibrar, e seria diferente dos pensamentos corriqueiros, mas que a gente recebe pensamentos das outras pessoas e a gente transmite nossos pensamentos para a chama, sim. Entendeu? A gente faz isso. Tanto é que ele me fala tudo que eu penso. Às vezes, quando tá perto de mim, ele fala tudo que eu penso. Às vezes fala medo e coisa e tal, e que às vezes até espanta a pessoa.
Então é a hora que você tem que sair totalmente da sua mente mesmo. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Se não fosse essas telepatias e coisas que eu vivenciei, eu não ia acreditar em chamas gêmeas, dificilmente. Então, assim, chamas gêmeas é uma coisa espiritual mesmo. É uma coisa que vai fazer você desenvolver a sua psyche, que vai desenvolver isso. Você vai começar a ter esses insights, a ter esse saber antes mesmo de acontecer as coisas. E conforme você vai aumentando, parece que vai aumentando esse saber, então vai expandindo ele, né? E você sabe das coisas antes de saber. Tem horas que eu fico na dúvida se é lei, porque eu não sei se vocês já escutaram, lei do assumption, que seria aquela lei da qual eu faço a visualização, inclusive, como se já tivesse acontecido e acontece. Eu fico na dúvida. E fico na dúvida se eu já vivi aquilo e que você tá só tendo pensamento. Porque aconteceu muitas coisas comigo que veio o pensamento primeiro e depois aconteceu. Então, não sei exatamente se eu criei o pensamento ou se o pensamento veio. Porque eu acredito que a gente se conecta. Então, quando você tá nesse oneness, que você subiu os layers da inconsciência, que você abriu a sua consciência, você começa a perceber mais e você percebe também que muitas das coisas que as pessoas falam pra você é simplesmente você. Depois chega um certo tempo que você nem tem graça mais falar com as pessoas, pra te falar a verdade. Porque você fala, já pensei nisso. Ah, isso aqui que a pessoa tá me incomodando, já pensei nisso. Se tá me incomodando, já pensei. Enfim, e você começa a perceber que você cria tudo. Mas que tem algo realmente maior que você criando ao mesmo tempo, você. Então é como se você tivesse um fantoche aqui e você começasse a falar com esse fantoche, como se o fantoche fosse você, mas é uma parte externalizada de você. É basicamente isso que tá ocorrendo. Mas enfim, gente, eu fico por aqui tal. Mas antes de eu terminar, deixa eu falar então. A questão da telepatia, então, tem tudo a ver com a questão de qual tempo que você tá, a frequência que você tá. Então, você acessa a frequência da consciência que você tá se conectando. Então, você se conecta primeiro, aí você acessa aquela energia, aquela forma energética que se criou, e depois você vai começar a pensar, entendeu? A hora que você tá mais presente, que você vai começar a ver as emoções pelo que elas são, você vai começar a ver tudo isso pelo que é, você vai começar a acessar essa energia do todo, esse field, eles chamam field, que é como se fosse uma teia energética, e você objetiva tudo, né? Você vai começar só a receber os pensamentos. Então, por isso que as pessoas às vezes sabem de coisas antes de acontecerem, elas começam a entender futuro, essas coisas começam a acontecer. Então é isso, sua mente então é um instrumento de entendimento desses pensamentos, dessas formas energéticas de pensar, você começa a receber e você só decodifica. Você vai adquirir esses pensamentos como seus ou não, de acordo com o que você quer para você, ou de forma inconsciente você já está se identificando com alguma coisa e você já acaba recebendo aquilo como você. E você também pode criar um padrão de pensamento se você quiser. Vamos falar disso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre formações de pensamentos. Eu fico por aqui e até a próxima. I put